Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso em que trabalharemos aqui com o Estatuto do Idoso. Meus caros, lei número 10.741 de 2003. E no encontro de hoje nós vamos começar a falar sobre os direitos fundamentais. Gente, aqui eu vou desmembrar em dois encontros, tá? Porque é um capítulo um pouco mais, é um título, perdão, um pouco mais longo, são vários capítulos dentro dele. Então eu optei por trabalhar agora com vocês do artigo 8º até o artigo 25, tá? Então a gente vai do artigo 8º até o 25, para não ficar tão longo assim, e aí um próximo encontro a gente finaliza esses direitos fundamentais, tá? É bem importante, em especial porque vocês vão ver, a gente vai estudar aqui algumas regrinhas relacionadas a idades, e aí toda vez que no Estatuto do Idoso tem idade específica para alguma coisa, é bom conhecermos. Mas vamos lá? Então vem comigo. Olha só, gente. Quando eu falo em direitos fundamentais, o primeiro direito que está previsto é o direito à vida. E aí o artigo 8º ele prevê assim: o envelhecimento é um direito personalíssimo, ou seja, da pessoa, cabe para cada um, e sua proteção um direito social, ou seja, todos devem protegê-lo nos termos desta lei e da legislação vigente. Claro, tem gente que vai dizer assim, professor, mas é envelhecimento. Envelhecimento é uma situação natural, né? Mesmo que tenha direito ou não tenha direito, todos envelheceremos. Mas aqui quando se fala-se no bom envelhecimento, naquele sentido de envelhecer com qualidade, envelhecer com dignidade, envelhecer com possibilidade de participar, claro, da vida, né, comum. Ainda, artigo 9º, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável, tá vendo aqui, o bom envelhecimento? Um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Veja, envelhecer por envelhecer, evidentemente todos iremos, mas cabe ao Estado proteger a vida e permitir que a gente tenha um pouco de qualidade ao final. Coisa que, infelizmente, parece que está cada vez mais difícil, né? Mas vamos lá. Continuando. Agora a gente passa para o capítulo 2, que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tá? Professor, é curto o capítulo 1 mesmo? É bem curtinho mesmo. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais garantidos na Constituição e nas leis. Até aqui, nada de novo, né? Isso é evidente, né? Claro que ele tem todos os direitos e é dever do Estado e da sociedade proteger, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a tentar delimitar um pouco mais. Então nós temos aqui no parágrafo 1º o seguinte: o direito à liberdade. O direito à liberdade, ele compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Eu acho muito bacana esse estar, porque ir e vir, claro, todo mundo sempre fala nisso, a gente sabe, inclusive o remédio constitucional, quando esse direito ele for ameaçado ou violado, é o habeas corpus. Mas o direito de estar. Por exemplo, o idoso, ele quer de fato ficar no banco da praça, olhando, né, as pessoas passarem, enfim, porque ele gosta de contemplar. Ele tem o direito, né? Não, tem que sair daí, está incomodando no banco. Não, tá? Então esse é o primeiro direito relacionado à liberdade, a liberdade de permanecer naquele local. Continuando, direito à opinião e expressão, evidentemente. Liberdade de crença e culto religioso, isso vale para qualquer pessoa, para a gente também vale, lógico. A prática de esportes e diversões, também. A participação na vida familiar e comunitária, eu sempre destaco a vida familiar pelo enfoque que essa lei vai dar, né? Que ela vai inclusive criminalizar quem abandona o idoso, então tendo preferência sempre a vida familiar. O idoso, por exemplo, ir para um asilo, repito, é exceção, tá? É exceção, tá? Ele deve permanecer com a família. Também, meus caros, participação na vida política na forma da lei, né? Então, tem que poder participar, a própria questão do voto facultativo. Ok, ele não é obrigado, mas ele tem a faculdade, que é o que acontece hoje. E também, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, caso ele realmente precise, esteja sendo alvo aí de uma ameaça ou algo parecido. O parágrafo 2º prevê assim: o direito ao respeito, por sua vez, ele consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo, olha só, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias, crenças, espaços e também dos seus objetos
pessoais. Então assim, né, muitas das vezes, né, o sujeito idoso acaba perdendo um pouco a voz, não no sentido literal, digo assim, às vezes a família não escuta mais ele, querem que ele, né, mude, então calma lá, né, se ele é de outra geração, ele tem o direito de permanecer, se ele quiser, de ter as suas próprias ideias. E uma coisa que eu acho muito bacana é que com relação à questão dos objetos pessoais, né, meus caros, olha só. Claro que a gente tem que ver aqui, né, tem que haver um equilíbrio, né? Nós temos hoje um problema grande que acontece com relação a alguns idosos que passam a se tornar acumuladores, né? E muitas vezes isso pode vir de uma carência afetiva, abandono dos filhos, enfim, né? Então não é nesse sentido, mas por outro lado também não é de pegar, esse objeto é muito velho. Sim, mas para ele pode representar algo muito importante. Então o direito de permanecer inclusive com seus objetos pessoais, né? Quer ter lá um objeto antigo, enfim, que remete a uma época que para ele era muito boa. Evidentemente tem que se garantir isso, né? E quando a gente fala isso, né, agora vamos pensar na exceção, mas que acontece, um idoso em asilo, claro que ele tem direito de manter seus objetos, seus pertences pessoais, né? Então, daí que haveria um risco maior, não, vamos jogar tudo fora, deixar aqui, não, tá? Tem esse direito, desde que não prejudique o andamento ali das próprias atividades. Parágrafo 3º, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então reparem que esses 3 parágrafos eles tratam da liberdade, do respeito e da dignidade, exatamente como estava no capítulo. Liberdade, respeito e dignidade. Então veja que o legislador optou por em cada parágrafo, de fato, prever um desses direitos. Tá joia? Então vamos lá. Continuando. Agora a gente vai passar para o capítulo 3, que trata do direito aos alimentos. Tá? Quando eu falo em direito aos alimentos é no sentido de que alguém tem que prover realmente aí essa subsistência para o idoso, né? Para que ele possa, né, realmente ali, né, ter o que comer. Né? E aí a gente vai ver que hoje a responsabilidade primordialmente é da família, uma responsabilidade solidária. Então vamos ver aqui. Ó. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Então, da mesma forma que, por exemplo, uma mãe entra com uma ação contra o ex-marido para pedir alimentos para os filhos ou para ela mesma, enfim, hoje um idoso pode entrar com uma ação solicitando alimentos. Bom, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Né? Então, ele ingressa com a ação contra um dos filhos. Ah, mas o filho não quer, o filho diz que ele tem que entrar então com os outros também. Não, ele escolhe. E, eventualmente, daí esse filho pode, né, ingressar com uma ação para que seja responsabilizado ou repartida a responsabilidade entre os demais irmãos. Mas então, veja, é solidário. Né? Eu, por exemplo, né, nós somos em 3 irmãos lá. Vamos supor, né, graças a Deus meu pai está bem, não precisa desse auxílio, mas supor que precisasse. Se ele quisesse entrar com uma ação, né, enfim, contra o meu irmão, né, ele pode. É claro que daí meu irmão poderia pedir para eu ajudar, enfim, inclusive judicialmente, minha irmã também, mas é isso que eu quero dizer, há uma obrigação solidária. Ela não é obrigatório que todos estejam ao mesmo tempo numa demanda dessa. Continuando, artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. Então isso pode acontecer como se fosse uma espécie de uma mediação, um próprio acordo, uma conciliação, e aí perante o promotor, perante o defensor, então eu falo, ó, então eu vou ter que pagar tanto, pronto. Ele referenda, e aí vamos imaginar que eu não pague. Se eu não pagar, é como se o idoso tivesse uma espécie de um cheque em suas mãos. Ele tem um título executivo extrajudicial. Ele pega esse papel referendado e executa para receber o valor. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, agora sim entra o poder público, tá? Então impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, né, primeiro família, só depois que eu vou realmente para o Estado. E detalhe, aqui não tem nada a ver com o idoso ter contribuído ou não ter contribuído com a Previdência. Nada a ver, tá? Porque aqui eu tenho um benefício, anote aí, assistencial. Se o idoso não tem condições de prover a própria subsistência, nem a família, então o próprio Estado vai ter que arcar com isso. Artigo 15. Agora eu falo do direito à saúde. Olha o que diz o artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso
por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial a doenças que afetam preferencialmente idosos, né? Por exemplo, Alzheimer, osteoporose, enfim, que costuma ter efeitos mais graves quando realmente são pessoas idosas. Então tem que haver essa atenção especial para isso. Por isso que, se você pegou o primeiro encontro, eu tinha falado, né, um dos dispositivos da lei falava em realmente capacitar a questão de recursos humanos na área de gerontologia, de pediatria, não, né? Enfim, na área de pessoas que podem realmente lidar aí com idosos, tá bom? Continuando, parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivados por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. Pra você ter uma noção, até porque aí, né, veja, nós tínhamos visto que o idoso tem prioridade absoluta, tanto em políticas públicas quanto com relação às verbas, tá? Então vai ser feita uma dotação orçamentária lá pelo município. Ele tem que saber quantos idosos tem aqui nesse município, que daí com isso ele vai prever. Digamos que tenha muito pouco idoso naquele município, não faz sentido você ter uma verba, né, descomunal. Agora, digamos que realmente tenha mais. Então, esse cadastramento é importante, né, para você construir hospitais específicos, né, unidades específicas para tratamento de idosos. Ainda, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, também. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Atendimento domiciliar, incluindo internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios tanto urbano quanto rural. Isso é interessante, veja, eu estou falando do atendimento pelo SUS, mas existe sim o atendimento domiciliar, a possibilidade de internação do idoso também. Claro, né? Ele pode ser que se necessite. Digamos que o idoso não tem mais capacidade de locomoção, e está sozinho, não tem ninguém, não tem como se dirigir, né, a um hospital, a um posto de saúde. Então, claro, tem que ser feito o atendimento domiciliar. Ainda, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Então, a prevenção e manutenção da saúde, tá, vão levar em conta essas diretrizes que a gente acabou de ver. Continuando, o parágrafo 2º, ele prevê que incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação, né? Então, medicamentos, especialmente de uso continuado, o idoso toma lá medicamento para pressão alta, não precisa nem ser idoso, né? Eu tomo medicamento para pressão alta, mas enfim, todo santo dia, provavelmente pelo resto da vida. O idoso também, muitas das vezes, o idoso que é diabético, enfim, então o Estado tem que fornecer a ele, tá bom? A mesma coisa se ele precisa de uma prótese ou algo parecido, também o Estado tem que fornecer. Parágrafo 3º. Olha só, e infelizmente a gente, por vezes, vê notícias aí de descumprimento disso. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Então, o que né, se percebe muitas das vezes? O idoso paga muito mais e tal. Se você for olhar, o que muito plano de saúde faz ele coloca o último reajuste, mas é um reajuste brutal quando ele vai completar 60. Antes dos 60. Então está com 59 anos, tem o último reajuste, porque depois não vai mais poder reajustar, né, porque senão configuraria aqui realmente discriminação, mas faz o último antes e joga o valor lá em cima, tá? Então, né, a gente percebe isso. Foge do aspecto da lei, né? Enfim, mas não sei se é tão legal assim. Agora, lembre-se disso, né? Se eventualmente aí o idoso completou 80, não, com 80 não, com 80 a gente já vai ter que dobrar o valor. Não pode, tá? Vocês encontraram aqui a previsão legal de que é proibido. Continuando, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Também é algo, né, muito até óbvio, né? Evidentemente teria que ter um atendimento especializado para eles. Continuando, gente. Tratamento diferenciado quando da necessidade de comparecimento em órgãos públicos. Olha só o que diz o parágrafo 5º.
É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo? É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Quando é de interesse do poder público, então o agente promoverá contato necessário com o idoso na sua própria residência. Quando de interesse do próprio idoso, por outro lado, esse se fará representar por procurador legalmente constituído. Então, por exemplo, para fins de aposentadoria, querem fazer uma prova lá de vida, né? Normalmente tem isso, a pessoa tem que se comparecer pessoalmente e tal, porque é para evitar fraude, né, em relação a recebimento de pensões e assim por diante. Porém, vamos imaginar que o idoso está de cama, não tem como comparecer. Bom, então é de interesse do poder público, né, não ser fraudado. Então cabe a um, né, representante, enfim, a um agente vir até onde está o idoso e fazer ali a comprovação. Agora, digamos que o idoso ele não tem capacidade de locomoção, mas ele, sei lá, ele quer fazer um pedido judicial, por exemplo. Então aí ele, né, vai nomear um representante e esse representante faz isso em nome dele, um procurador legalmente constituído. Tá bom? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º foi incluído em 2013 e prevê que é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado conveniado que integre o SUS para a expedição de laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária, tá? E de isenção tributária. Então também, vamos supor que o idoso tem uma doença grave e ele conseguiu a isenção tributária. E normalmente eles pedem que haja uma reavaliação a cada 5 anos. E o idoso não tem capacidade de locomoção. Mesma coisa, o atendimento ele é domiciliar, né? Continuando, parágrafo 7º. O parágrafo 7º prevê que, e olha só, hein, alteração de 2017, voltamos lá àquela prioridade dentro da prioridade. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Lógico, né? Está um idoso de 80 anos, mas ele até está ali com um pouco de enjoo, e chega um idoso de 65 anos, mas muito, muito mal. Ele vai ser atendido antes, mas em condições iguais, né? Aí realmente né, o idoso com mais 80 ele vai, né, ser atendido antes. Isso é obrigatório. Continuando, gente, vamos lá. Né? A gente ficou muito tempo no artigo 15, né? Vários parágrafos, enfim, mas tem que conhecê-los. Agora o artigo 16 ele prevê que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito de acompanhante, tá? Devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Isso aqui é cobrado, hein? Tomem cuidado. E tem previsão parecida lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, também para gestante, que também tem direito a acompanhante, né? Quando o filho também tá hospitalizado, há o direito de um acompanhante, então dá uma olhadinha, isso aqui é bom você gravar. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Tá? Então aí sim. Tá, tem impossibilidade de ter acompanhamento? Tá, pode até ter. Vamos imaginar que o idoso ele está com uma doença contagiosa e aí ele tem que ficar isolado mesmo. Aí tudo bem, aí então ele vai justificar, olha, como se trata de uma doença contagiosa, enfim, não há como haver um acompanhante com ele ali naquele local, por isso, né, nós estamos vedando. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Tá? Então vamos começar pela regra. Se o idoso tem como escolher, é óbvio que é ele quem escolhe o tratamento que ele achar o melhor. Beleza? Agora olha que interessante, esse parágrafo único, coloca o asterisco e coloca aí que é para decorar. O parágrafo único ele vai trazer uma ordem de concorrência de fatores que podem levar a diferentes pessoas tomarem a decisão pelo próprio idoso. Olha comigo. Não estando o idoso em condições de proceder a opção, esta será feita. Isso, a gente vai ter uma ordem de preferência aqui. Então, se o idoso não pode proceder à opção, ela é feita pelo curador quando o idoso está interditado. Ela é feita pelos familiares quando o idoso não tem curador ou não pode ser contactado em tempo hábil. Tá? Então vamos imaginar, existe um curador, mas ele está longe, não está atendendo o telefone, o idoso está precisando do atendimento imediato, então é um familiar que escolhe. Então percebeu? Primeiro eu vou olhar se tem curador. Teve, já está resolvido, é o curador que escolhe.
Não tem curador ou está em local que eu não consigo encontrar. Então, segunda opção, familiar. Vamos lá, continuando. Terceira opção. Pelo médico, quando correr iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar o curador ou familiar, né? Vamos imaginar que o idoso estava andando sozinho na rua, um carro colheu ele foi vítima ali de um acidente, está muito mal, chega no hospital, o médico nem pergunta, já vai operando, tá? Então, nesse caso, o médico é que decide. Agora, se houver como realmente ele consultar, se tem curador, é o curador, se não tem curador, pode ser a família, mas agora olha a última opção. Também pode ser pelo próprio médico quando não há curador, não há familiar conhecido, então é o médico quem escolhe, mas ele comunica o fato ao Ministério Público, tá? Então, essa é a ordem de preferência. Primeiro o curador, depois o familiar e por último o próprio médico. Fechou? Então, vamos lá, continuando. Artigo 18 agora. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Tá? Nada de especial, né? Autoexplicativo o próprio artigo 18, em especial, né, quando fala em orientação de cuidadores familiares, dizem que é uma profissão em alta, né? Cuidadores de idosos, enfim, dizem que, né, quem é da área de enfermagem acaba tendo um mercado de trabalho aí. Mas vamos lá, artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso. Tá? Então, fica fácil, pensa assim, né? Delegado, promotor e conselhos. Aí você tem que lembrar que os conselhos se subdividem, né, de acordo com os próprios entes da federação. Então veja, um médico está tratando do idoso, o idoso está todo machucado e tem indícios de violência. Mas não tem o que discutir, já manda comunicar o Ministério Público. Tá? Manda comunicar o delegado ou comunica o conselho, mas tem que proceder à comunicação. Tem que proceder à comunicação. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão, seria o mesmo que dizer assim, ó, qualquer conduta, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Tá? Então, não necessariamente o idoso precisa chegar machucado, pode ser que ele esteja lá traumatizado, tem alguém ali, né, enfim, fazendo algo que realmente cause grave abalo psicológico a ele. Isso é, sim, violência para fins legais. O parágrafo 2º, perdão, também incluído aí em 2011, ele vai dizer que aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput desse artigo, o disposto na Lei 6259 de 75. Tá? Então, aplica-se no que couber essa notificação compulsória, ou seja, comunicar imediatamente à vigilância sanitária, comunicar imediatamente a delegado, promotor, conselhos e assim por diante. Tudo bem? Meus caros, caminhando para o final, chegamos no último capítulo que vamos abordar nessa aula. Tá? Nesse capítulo da saúde que a gente acabou de ver, o que eu mais destacaria seria, de fato, aquela ordem de preferência. Porque, assim, toda vez que eu estudo uma matéria, eu fico pensando assim, o que seria mais aí propício para que um examinador cobrasse, né? Algumas disposições são muito genéricas, é mais difícil cair em prova, né? Em especial se fosse, por exemplo, uma primeira fase, uma prova discursiva, uma prova objetiva. Mas outros, como por exemplo, aquela ordem de preferência é legal, porque dá para inverter, né? Que era o curador e o familiar, coloca que primeiro é o familiar e só depois é o curador, e daí, né, realmente, né, seria necessário um pouco mais de atenção do candidato. Então prestem bastante atenção naquele ponto que, para mim, de todos, por enquanto, dos direitos, é o mais importante. Também lembre-se da prioridade sobre a prioridade. Idosos com mais de 80 anos têm prioridade sobre os outros idosos, a não ser que seja um caso de emergência. Então vamos lá, agora a gente chega no direito à educação, cultura, esporte e lazer.
Esse capítulo é bem tranquilo. O artigo 20 diz que o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Também não adianta falar assim que o idoso tem direito à educação, então vai lá estudar com os jovens. Né? Não é isso. Né? Direito a esporte, então vai lá, né, praticar um esporte radical. Não. Né? Então há que se ter uma gama de serviços que sejam direcionados de fato a idosos, né? Que realmente atendem ali uma mobilidade um pouco prejudicada, uma acuidade visual um pouco prejudicada, auditiva também. Então isso vai acontecendo. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação. Mas olha só, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados. Claro, né? Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativos a técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para realmente a sua integração à vida moderna. Isso é muito bacana, né? O idoso fazer com que ele aprenda a mexer. Às vezes pode parecer besteira, mas aprender a mexer em programas de troca de mensagem, às vezes ele se distrai, mantém contato com os familiares, enfim, para ele isso pode ser bastante importante. Então, tem que haver essa preparação. O parágrafo 2º diz que os idosos participarão das comemorações também de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Né? Aqui a gente tem que fazer realmente uma menção honrosa aos militares. Porque, de fato, um dos poucos casos em que você vê que realmente isso é cumprido à risca são os militares. Pode reparar, quando tem parada militar, normalmente daí tem os idosos, por exemplo, os pracinhas até hoje, participam das paradas militares, fala-se sobre a história deles, e isso que é o bacana, isso que é o bonito. Isso pode, claro, não precisa ser só para militar, pode ser para qualquer área. Poderia ser trazido, por exemplo, para universidades, professores antigos, já aposentados, enfim. Infelizmente a gente vê que algumas vezes o idoso ele realmente fica escanteado. Então, é por isso que a lei prevê de chamá-los para que eles possam contribuir, e de fato eles vão contribuir. Essa é a parte mais interessante. O artigo 22 também eu destaco porque fala assim, nos currículos mínimos, agora não é para o idoso não, nos currículos mínimos dos diversos níveis de estudo formal, dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, o respeito e valorização ao idoso, de forma a eliminar preconceitos e produzir conhecimentos sobre a matéria. Claro, se desde pequeno a criança ela já vai aprendendo esse processo de envelhecimento, ela vai entendendo a importância de valorizar os conhecimentos de gerações antigas, enfim, há uma tendência de que se torne um adulto muito mais tolerante se você faz isso em todos os níveis de ensino formal. O artigo 23 diz que a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Pelo menos, embora eu nunca tenha visto darem mais do que 50%. Mas veja que se quisessem dar 70%, 80%, entrada franca para idosos, enfim, mas é isso. Claro, aqui pode parecer besteira, que todo mundo lembra dos 50%, mas vocês vão ver, vão gravando esses percentuais. Vão gravando porque vocês vão ver que é importante depois para tentar compilar, inclusive. Compila idades. Escutem o que eu estou falando, por enquanto a gente não chegou. Mas vai ter um dado momento que você vai ver que vai ter benefícios para idosos com 60, alguns com 80, benefícios para aqueles que têm mais de 65 anos de idade. A lei ela cria critérios diferenciados, às vezes para idades diferentes também. Então, assim, é importante que você meio que vá compilando esses dados. A mesma coisa alguns percentuais da lei. Quando a gente falar do transporte, que vai ser no próximo encontro, você vai ver que também tem umas questões relacionadas a percentuais, que no final podem acabar confundindo se você não se organizar desde já. Mas vamos lá, a gente está partindo agora para o final do nosso encontro. O artigo 24 diz que os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, ao público sobre o processo de envelhecimento, meios de comunicação. Então, uma emissora de televisão coloca lá num determinado horário um programa que fale sobre o envelhecimento, que fale sobre a importância do idoso, isso tem que acontecer. Não só a programação pro idoso, que é o que prevê, mas também a programação
para outras pessoas para compreender o processo de envelhecimento. Essa é a ideia do legislador. E por fim o artigo 25, que por sinal, foi alterado em 2017, que diz o seguinte: as instituições de educação superior oferecerão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, tanto presenciais quanto à distância, constituídos por as atividades formais e não formais. Tá? Então veja que há uma função social do ensino superior também nesse sentido, de oferecer esses cursos. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de uma universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso. Mas o que seria um conteúdo e padrão editorial adequado ao idoso? São aqueles que facilitam a leitura, considerada natural redução da capacidade visual. Então é isso, né? Uma letra maior, evidentemente, para que o idoso tenha maior facilidade quando for ler aquele respectivo material. E é isso, meus caros. Com isso nós chegamos ao fim de mais um encontro, tá? Terminamos aqui parte dos direitos fundamentais, não todos. Nós vamos ter aí mais um encontro para finalizar essa etapa. Quero agradecer a todos vocês. Fica aqui meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.